Todos os dias Deus concede os meios necessários para que você viva melhor. É o ar que não falta, os raios do sol que vitalizam seu corpo, é um gesto de gentileza com quem lhe agrada, o pão que lhe nutre, uma criança que lhe sorri, o próprio corpo que lhe serve de morada temporária. Inúmeros recursos chegam gratuitamente, estimulando-o a lutar por tudo aquilo em que acreditas. Retribua essas dávidas repartindo pouco ou muito que possui com os que lhe cercam e precisam de você. Esta mensagem está na obra Deus Contigo, César Braga Said, no capítulo 54. A nossa saudação a vocês todos que nos ouvem nesse instante. Eu sou Antônio Nascimento, integro a Sociedade Espírita Caridade e Fé aqui em Porto Alegre e também colaboro junto ao Hospital Espírita de Porto Alegre. Na nossa federação, nós estamos na presente gestão com a responsabilidade da vice-presidência doutrinária. E hoje vamos conversar um pouco sobre a obediência e a resignação na atualidade. Eu lembro de um quadro que eu vivenciei no início do verão, lá em dezembro, numa manhã, que eu estava na janela, o tempo se preparava para a chuva, era um dia muito quente, e começaram as primeiras gotas e a chuva gradativamente foi aumentando. E eu observei num telhado próximo um casal, ou dois pássaros pelo menos, que estavam ali na chuva. E conforme a chuva aumentou, eu pensei que eles iriam sair dali, mas eles levantavam as asas como que se fosse para se proteger. Eu fiquei observando atentamente aquilo ali. E com o passar no momento, já que era o início de verão, o dia estava muito quente, como a gente já falou, eu identifiquei que, na verdade, eles não estavam se protegendo, eles estavam se refrescando. Talvez lavando as próprias penas, removendo algum parasito que pudesse estar, aproveitando aquele momento da natureza, da chuva, que se tornou muito intensa, até que depois, posteriormente, eles saíram de lá. Num primeiro momento, eu fiz uma pequena avaliação interna, olha, eu fiz um julgamento, né, achando que os animais estavam imóveis, atônitos, e que não tinham até reagido, que não tinham entendido que deveriam se abrigar da chuva. Né? Foi algo muito singelo, muito simples, que muitas vezes a gente faz, por isso Jesus nos recomendou. Não julgueis para não ser julgados. Né? No trato das questões morais e das outras pessoas, ele nos lembra que é muito fácil a gente ver um pequeno argueiro no olho do outro, e às vezes a gente não vê uma trave no nosso olho. Né? Então, qualquer situações que a gente vive no dia a dia, mesmo as mais simples, até as mais complexas, nós temos que ser muito comedido nos julgamentos, porque nem sempre a gente depreende a realidade inteira. Então, ao acompanhar aquela cena, eu vi a atuação de um tipo de inteligência, né? Uma inteligência instintiva, rudimentar, que é a mônada espiritual, assim nós chamamos o princípio inteligente no processo de evolução e nesse reino animal, né? Antes de ele adquirir espírito, né? Com E maiúsculo, como Kardec coloca na obra, e ter a sua individualidade. Então, tendo a individualidade, ter o livre-arbítrio, ter a autoconsciência, então poder semear livremente, mas colher obrigatoriamente. Então essa inteligência rudimentar, cujo exercício ela é mais exclusiva, buscando os meios de satisfazer as necessidades físicas e promover a nossa conservação, e muitos de nós agimos assim, às vezes instintivamente, né? Tanto que Jesus nos lembra, não nos preocupemos com o que comeremos, o que beberemos, como nos vestiremos, né? Nos fala das aves do céu. Né? Então, aceitar a chuva e se aquietar diante daquilo é o que os pombos podiam fazer naquele momento. Né? Então, essa atitude natural dos homens, né, num elemento simples de análise comparativa quanto à compreensão humana da bondade divina, nos deu uma pequena reflexão, tá? Porque Jesus, que sempre buscou ensinar de uma forma muito simples, com base nas coisas da vida comum, se utilizou desse exemplo simples das aves para enfatizar a necessidade de se ter fé, confiança na justiça divina. Né? Mateus aponta
literalmente no capítulo 6, no versículo 26, essa fala do Jesus: olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem os celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis mais do que elas? Então, com esse ensinamento, quis o mestre salientar a necessidade de desenvolvermos a certeza de que Deus está no comando de tudo, né? E, através das suas leis naturais, promove-se o desenvolvimento e o equilíbrio do universo. Nada escapa à sua ciência, à sua vontade, né? E Mateus enfatiza de uma forma muito enérgica isso e muito cirúrgica, né? No capítulo 10, versículo 30, quando ele disse que até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Mas voltando lá, né, esse simbolismo que eu trouxe utilizado por Jesus, né, das aves, ele representou então, na atitude das aves dos céus, uma meta que o ser inteligente deve ter para alcançar a sublimação de si mesmo. Essa atitude confiante e resignada é um sinal de crescimento espiritual que transcende no comportamento. Muitos de nós, ao lermos as palavras do Evangelho, podemos até entender que ali tem humilhação e menosprezo à condição humana. Mas, na verdade, existe um estímulo à superação e crescimento. Muitos acreditam que aceitar essa obediência divina e nos submetermos à sua vontade pode ser, às vezes, um ato de covardia e de acomodação. Tá? Mas sempre que você fala numa resignação, não é aquela resignação que desiste e deixa tudo nas mãos de Deus, mas é a resignação ativa, aquela que eu busco na fé, nas minhas próprias possibilidades e faço o que está no meu limite. Quando eu faço tudo o que eu posso e não depende de mim a solução, né, o encaminhamento, a mudança daquilo que não me é favorável, aí eu tenho que ter a fé divina, que é entregar nas mãos de Deus e confiar que Ele sabe o que e até quando eu preciso passar por aquilo e quais seriam os caminhos adequados para me conduzir pela vida num processo de aprendizado e evolução espiritual. Já o Espírito Lázaro, ele nos traz uma contribuição muito significativa no capítulo 9 do Evangelho, que tem por título Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, lá no item 8º, quando ele trata da obediência e resignação. Uma mensagem curta, né, dada em Paris em 1863, muito significativa. Tá? Mas Lázaro, nessa mensagem, para nós não lermos agora, ele afirma que a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras da doçura. E as duas são muito ativas, se bem que os homens, às vezes equivocadamente, as confundem com a negação do sentimento e da vontade. Ele enfatiza que a obediência é o consentimento da razão. É quando eu entendo por que eu tenho que seguir, por exemplo, regras de trânsito, a legalidade que a humanidade estruturou para que nós possamos ter uma vida em sociedade, onde todos têm os seus direitos e os seus deveres. Já a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provações que uma revolta insensata pode deixar cair. Então nós ficamos aqui imaginando, né, o que diriam os nossos amiguinhos pombos, ou pássaros ali citado, iniciado, e se eles pudessem raciocinar e falar, lógico, né, ao contrário do que nós relatamos e observamos, se eles estivessem naquele telhado molhado pela chuva, reclamando, dizendo que o dia estava estragado, que eles iam se molhar todo, que não iam poder se alimentar, que não iam poder voar pelos céus, que iam dormir talvez mal abrigados, com frio, e estavam revoltando, e talvez até, hipoteticamente, pudesse acusar a Deus por ter esquecidos e abandonados eles. Né? Não pareceria estranho isso? Nós não identificamos-nos, às vezes, numa situação como a desses pombos, quando cai uma chuva torrencial e nos desacomoda. E aí eu reclamo e acho que eu fui esquecido, que Deus tinha que ter mandado a chuva para outro lado, não para ali. Não importa se está chovendo no outro lado da cidade, no outro país, tal, conquanto que eu estivesse bem, Deus não se esqueceu de mim. Então, será que uma atitude partindo dessas criaturas doces ali e singelas da natureza poderiam acontecer, né? Claro que isso, se eventualmente nós presenciasse hipoteticamente essa situação, a gente iria ficar atônito, né, sem saber até o que dizer. Então, os seres humanos,
a quem Jesus comparou de uma forma superlativa em relação à vida animal e aos pássaros, né? Será que para nós é aceitável que nós tenhamos atitude de revolta e desespero diante das chuvas que invariavelmente nos envolve? E agora, especificamente, nós vivenciamos uma chuva que envolve todo o globo, que é a pandemia, a Covid-19, e que mudou toda a forma de viver, desestruturou nosso trabalho, gerou incerteza, insegurança econômica, medo de adoecer, de que algum familiar próximo adoeça, pegue a Covid, não consiga atendimento, não consiga leito, respirador, possa desencarnar e até nós não possamos nem nos despedir adequadamente, que seria uma forma de, minimamente, de realizar um luto dessa passagem antecipada, né? E mesmo nós espíritas que temos a certeza da imortalidade da alma e da continuidade da vida, precisamos passar por esses processos que são naturais, inerentes e que psicologicamente, emocionalmente nos dão um suporte para que a gente possa continuar, tá? Mas será que nós temos direitos especiais por sermos os filhos de Deus? Nós devemos, portanto, exigir ou esperar que sempre as condições sejam as mais adequadas e que os nossos desejos sejam sempre atendidos? Aí nós temos que pensar e perguntar assim, né? Refletir. Se nós tivermos uma criança sob nossa tutela e fizermos todas as suas vontades, atendermos a todos os seus reclamos e as suas exigências, como é que ela vai se tornar? Possivelmente um ser totalmente egoísta, que não vai ceder em nada, porque ele vai achar que é o centro do universo e todo mundo tem que servir ele. Então Deus quer o nosso bem e nos dá a oportunidade de nós crescermos com equilíbrio. Por essa razão, Ele não nos dá tudo o que queremos, e sim aquilo que nós precisamos, assim como dá também a todos os seres da criação, desde o mais simples, desde o mais imperceptível ser da criação. Tá? Ele nos trata com justiça, uma justiça que é inquestionável. E mesmo diante de situações em que nos falte o sentido para entender o porquê do mal que nos acontece, o porquê dessa pandemia que está na nossa frente, ou outras situações que podem estar nos afligindo agora, a confiança nessa bondade, nessa justiça divina, ela deve acerenar o nosso coração e deve nos ajudar a nortear os nossos passos, nas nossas reações, para que nós não venhamos a perder a oportunidade da exemplificação e até de um ajuste, de uma reparação quando a situação é desafiadora, porque a nossa rebeldia possa estar apenas voltada em lamentação, em injúria, que é improdutiva, que é aquela reclamação, que é ou eventualmente uma resignação apática, em que eu não faço, não busco entender por que eu estou passando por aquilo. Então a doutrina dos espíritos nos mostra que as nossas aflições elas têm causas, se não nesta vida, que nós não identificamos, dizer por que eu estou passando por isso, não identifico uma semeadura nessa existência que faça me colher esse fruto amargo, esse espinheiro, certamente tem em um passado. E aí quando você fala de uma pandemia, é uma necessidade de evolução coletiva, é a necessidade, é um passado coletivo de nós, espíritos imortais, nas várias encarnações, que necessitamos colher e vivenciar os portais e novos paradigmas para uma existência diferente. Nesse sentido, me chamou a atenção uma reportagem que eu li rapidamente sobre a Suécia, que está muito tranquila e aceitando uma queda de aproximadamente 4% do PIB, Produto Interno BIP, a riqueza produzida pelo país, que vai impactar diretamente nas suas vidas. E eles estão fazendo um acordo social para desacelerar. Menos necessidades, menos busca material, menos. Por quê? Porque esse esforço, eles identificaram que isso gera uma vida materialista e um desgaste excessivo e perde, inclusive, muito das relações humanas, do trato, de coisas que poderiam ser momentos de felicidade, de plenitude, de bem-estar e que estão desperdiçando, porque quando vem uma Covid e leva e a pessoa não viveu aquilo que vai lamentar, aquele que parte, eu perdi a oportunidade de estar com ele. Pois bem, então, com relação a esses débitos que a gente tenha,
que foram criados normalmente pelas nossas responsabilidades, pela nossa incúria em relação ao não atendimento à lei de Deus, esses débitos, eles necessitam ser reajustados. E isso acontece através das reencarnações. Nós entendemos bem esse mecanismo na doutrina espírita. Tá? Então nos dá o Criador então, a oportunidade de recomeçar a experiência em um novo corpo, em uma nova estrutura existencial, que nos permite, então, rever os caminhos, aprender e crescer para Ele, que nos espera de braços abertos. Não por acaso Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Dá uma ajuda, né? Dá um apoio, não resolve nem assume por nós aquilo que é nosso, aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Jesus, que é o maior exemplo de resignação e submissão à vontade de Deus, está nos amparando com suas palavras vivas, que pulsam energia nova para os nossos espíritos e que farão, com certeza, de nós seres mais fortalecidos e confiantes, abrindo-nos o caminho para a redenção. O seu exemplo ensina-nos a submissão à vontade do Pai e é, no fundo, uma forma de libertação das nossas tendências inferiores que ainda caracterizam a média do espírito humano. Orgulho, vaidade, egoísmo e tantas outras tendências inferiores somente vão desaparecer se o indivíduo, né, a individualidade, se cada um de nós começar em si a reforma para o bem, na busca da verdade, mas não aquela que pode ser meia sectária e formalista, né? Mas a verdade que vai libertar. E por isso João, no capítulo 8, no versículo 32, nos lembra: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tá? Essa fala nós encontramos no livro Fonte Viva, né? Onde o benfeitor espiritual, de uma forma muito clara e precisa, nos fornece então os comentários que nos orientam para a verdade que liberta. E diz ele também que só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. E mais à frente também, no Fonte Viva, o benfeitor vem complementar: e perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante. Então, meus amigos, vivenciamos momentos em que devemos buscar entender a vida como um todo, entender as situações que nós estamos vivenciando, né? Buscando, sobretudo, a confiança, a fé, a esperança, mas não nos deixando em nenhum momento abater, não nos deixando permitir que pensamentos de revolta, de desânimo tomem conta, né? Se temos na sociedade um regramento, uma legalidade necessária para que a gente viva em comunidade, em sociedade, precisamos ter também uma ética e uma moralidade, uma forma interna de agir e de reagir, em que, como disse Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então o espírita verdadeiro, o espírita cristão, como denomina Kardec, aquele com o qual as relações dão segurança, aquele que procura ser o sal da terra, fazendo a diferença, ele não perde a esperança. Ele obedece aquilo que é necessário, que logicamente ele entende porque ele precisa fazer aquela forma, tá? Ele estando sendo observado ou não depende para ele de um policiamento, de uma sanção, se bem que às vezes ainda a gente precisa ser balizado, né, ajudar, nos colocar os limites adequados com uma sanção, e por isso o nosso regulamento jurídico tem as penalizações para quando alguém infringe o direito, o espaço, ou algum dever, né, não cumpre, né, sonega, corrompe, não age adequadamente. Tá? Mas a moralidade é que nos faz com que a gente efetivamente procure, né, dentro de um princípio de justiça, não só não fazer ao outro o que nós não gostaríamos que fosse feito para conosco, mas, sobretudo, agir com um princípio de amorosidade. Fazer para o outro, meu irmão, meu próximo, aquilo que eu gostaria, estando em situação similar,
e nas minhas condições que eu tenho de ajudar, de estender. E que muitas vezes é uma forma muito simples, muitas vezes é um escutar, muitas vezes é um abraçar, muitas vezes é um ligar, fulano, vamos conversar um pouquinho nesses tempos de pandemia, faz uma chamada, se possível, de vídeo, para a gente se enxergar, para a gente poder captar as nossas reações e essa comunicação dita não verbal, que tem um impacto tão importante também, nos sensibilizar, nos envolver, nos aproximar, nos humanizar. Né? Muitas vezes nas comunicações, às vezes uma leitura pode ser diferente, né? E há pouco tempo falando com alguém, ele diz, olha, felizmente, ainda bem que tem os emojis, aquelas carinhas, né, de sentimentos que eu coloco na mensagem, porque eu costumo colocar para que a pessoa entenda que eu ou estou brincando, que eu estou dizendo aquilo, mas eu estou feliz, né? Então ele expressa, né? E isso é muito importante. É claro que nem sempre a gente consegue mandar, por exemplo, uma mensagem de áudio, né? Porque ela demora, ela carrega, ela exige um pouco mais e nem todo mundo em todos os momentos consegue escutar o áudio, mas quando eu passo o áudio eu consigo passar o meu sentimento, a minha expressão, o tom da minha voz, e isso ele é impactante. Se eu tenho junto o vídeo e a expressão corporal também se incorpora, como nesse instante que vocês estão me permitindo o seu tempo adentrar nos seus aparelhos de tecnologia que nos recebem agora, na sua família, no seu lar, no seu espaço, nesse instante, ele nos aproxima, ele faz com que a gente identifique, meu irmão, esse ali é o Antônio, eu sou o João, sou a Maria, sou a Carla, somos adeptos da mesma doutrina, estamos sintonizados, né, pensamos semelhante. Eu poderia, se tivesse como interagir agora, fazer uma contribuição nesse tema, nesse tópico, e poderíamos adiantar. Por isso, Lázaro, né, e nós gostaríamos de retomar agora, depois dessas reflexões, a mensagem, que ela é curta, como nós falamos, e muito bonita. Ele diz que, sobre obediência e resignação, no item 8º do capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens raramente as confundam com negação do sentimento e da vontade. A obediência, lembremos-nos sempre disso, é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Vejam só. Jesus foi a encarnação dessas virtudes para a antiguidade material, que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Será que a Covid não está fazendo esse papel agora para nós, meus amigos? Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. E é verdade. Quanto conhecimento, quanta produção. Conhecimento dobra num tempo assim espantosamente curto. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Vejam só, será que nós não chegamos nesse estado de materialismo, de individualismo, por uma indiferença moral? Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento.
Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Será que a nossa espora é a pandemia? É a misericórdia divina nos conduzindo por uma parada de reflexão necessária, por uma reconstrução, por uma repactuação, por uma ressignificação de todos os nossos valores, ou principalmente de todos os nossos, aquilo que era tesouro para nós. Pois que aonde estiver o nosso verdadeiro tesouro, aí estará o nosso coração. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, em Paris, em 1863. Que beleza, né, meus amigos? A atualidade da mensagem do Cristo, que ela é para toda a eternidade, e da doutrina espírita para os dias atuais. Então, a obediência e a resignação na atualidade, ela deve ser repensada, redefinida por muitos, fortalecida por aqueles que já estão no caminho, por aquele que procura fazer a conduta correta, moralmente agir para que a sociedade, para que as famílias, para que as organizações se estruturem, sejam produtivas e cumpram o seu papel de oportunizar a utilização dos talentos, de apoio àquele caído na estrada, caído no caminho, que precisa muitas vezes, como está acontecendo e vai acontecer mais, com mais intensidade agora, com a sequência dos desdobramentos econômicos, aquele que carece, que necessita e que a nossa solidariedade, a nossa fraternidade, a nossa caridade, inclusive material, vai ser muito demandada. Meus amigos, que Jesus abençoe e fortaleça a nossa disposição para o entendimento e a resignação daquilo que não podemos modificar ainda. Muito obrigado, o nosso abraço, fiquem em paz.